que foi que Freud não percebeu que ele poderia ter generalizado na sua formulação sobre o trauma e que é pertinente a uma das críticas que Laplanche faz à teoria freudiana? Bom, eu me refiro especificamente à questão da situação antropológica fundamental. Mas deixa eu explicar isso melhor para vocês, partindo de uma consideração que Laplanche faz sobre as três dimensões que o trauma tem na obra freudiana. Laplanche percebe, ao analisar a obra freudiana, que a primeira dimensão do trauma, o primeiro momento do trauma na obra freudiana, melhor dizendo, é quando Freud cria a teoria da sedução. Ele vai apostar ali que a etiologia das neuroses estaria associada a um trauma real, a uma sedução real sofrida pela criança. Em um texto chamado A Etiologia da Histeria, ele inclusive vai afirmar que naquele momento ali, nos idos de 1896, um período ainda considerado pré-psicanalítico, ele vai considerar que a histeria seria produzida por uma sedução que um adulto teria produzido sobre uma criança e que a neurose obsessiva seria fruto de uma criança que seduziria uma outra, normalmente mais jovem. Mas vai acreditar também que essa criança que ativamente seduz uma criança mais nova, anteriormente provavelmente teria sofrido uma sedução real de um adulto também, numa posição passiva. Bom, então o Laplanche vai afirmar, vai mostrar que nessa consideração o Freud realmente pensa no trauma a partir de uma situação contingente, ou seja, algo de uma sedução real que teria existido em algum momento na vida da criança. E o Freud, ele próprio, vai perceber que nem todo mundo que é neurótico sofreu ali uma sedução real na infância. E aí ele vai fazer um deslocamento de eixo sobre a base etiológica das neuroses, não mais para um trauma real, mas sim mas apontando agora para o conflito intrapsíquico entre os desejos da sexualidade infantil e as exigências do eu, conflito esse que vai se organizar a partir da travessia edípica, que é justamente quando o ideal do eu é formado ao final da travessia edípica, a partir das introjeções e identificações que a criança faz com seus objetos de primeiros cuidados, aqueles que fazem a função materna e a função paterna, introjetando parte desses objetos, se identificando com parte deles e, consequentemente, também introjetando parte da cultura e dos valores sociais nos quais esses objetos estão inseridos. Bom, tudo bem. Nessa transposição da teoria da sedução para as questões edípicas, o Laplanche vai dizer que nesse segundo momento, onde o Freud percebe que a sedução é algo apenas contingente, como o próprio Laplanche aponta, ele vai mostrar que o próprio Freud percebe que a sedução real ela era contingente e não uma situação universal das neuroses, que faz todo sentido. Mas aí há um terceiro momento que o Laplanche diz que o Freud poderia ter alcançado se percebesse que, na verdade, o trauma ele não é episódico, ele não é contingente, mas, na verdade, há algo de traumático na produção do aparelho psíquico, ou melhor, na formação do aparelho psíquico, que é tributário de uma coisa que o Laplanche vai chamar de situação antropológica fundamental. O que ele quer dizer com isso? Laplanche, assim como Freud, assim como nós, que estudamos psicanálise, sabemos que os seres humanos nascem numa situação de desamparo radical. Um ser humano, se não tiver um outro dedicado aos seus cuidados após o nascimento, morre, perece. Nós precisamos de um outro para sobreviver e, nessa trajetória, constituir inclusive o nosso aparelho psíquico. E justamente por isso, nós estamos ali o tempo todo numa relação com um outro, e aí vai dizer o Laplanche, que possui um inconsciente recalcado, que tem ali recalcado conteúdos da sexualidade infantil, cuidando de uma criança, de um bebê, que ainda não possui um inconsciente recalcado e não possui ainda capacidades de simbolização e de produções de significados
no sentido das representações verbais, coisa que só acontecerá depois do recalque originário. Bom, o Laplace vai dizer então que à medida que aquele adulto cuida da criança naquela relação, esse adulto faz endereçamentos àquela criança a partir de demandas inconscientes da sexualidade infantil recalcada que o próprio adulto desconhece. Nesses endereçamentos, a criança que vai recebendo, a partir daqueles cuidados, pedidos que têm a ver com essa sexualidade infantil recalcada, a criança vai se traumatizando cumulativamente. Espera aí, deixa eu dar um passo atrás. Você que tem filhos, crianças pequenas com quem você se relaciona, provavelmente você tem momentos de carinho com essas crianças. Ah, é um beijo no pescoço, é um abraço, é uma carícia que não tem nada a ver com abuso sexual, que isso fique claro. Mas você extrai prazeres na relação com aquela criança, prazeres esses que têm uma erogeneidade, que têm um prazer sexual que está recalcado, porque são da ordem da sexualidade infantil. Não estamos falando de coito, não estamos falando da linguagem da paixão, como diria o Ferenczi, mas da linguagem da ternura que está ali recalcada nos adultos. Esses endereçamentos, então, que a criança recebe do adulto, tem um nome na obra laplaciana que é a implantação, ou seja, certos significantes que são implantados no inconsciente da criança e que vão fazer parte ali de certos conteúdos recalcados dos quais essa criança nunca vai ter acesso consciente a eles. Mas guarda essa expressão, a implantação de certos significantes, certos conteúdos inconscientes do adulto no inconsciente da criança. Esse conjunto de endereçamentos que o adulto vai fazendo sobre a criança, essas implantações, vão causando um conjunto de traumas cumulativos na criança que faz com que em um determinado momento essa criança lance mão da defesa mais radical possível ao aparelho psíquico, que é a clivagem, nesse caso a clivagem do aparelho psíquico, fundando aquilo que o Freud chamou de recalque originário, esse momento onde o aparelho psíquico se consolida como inconsciente e pré-consciente e consciente, organizando a partir dessa cisão aquilo que o Freud vai chamar de representação verbal, fundando a capacidade de linguagem na criança no sentido da psicanálise, no sentido das representações verbais. Que a gente poderia aqui, em termos simples e assim operacionais, dizer que quando a criança ganha representação verbal, ela ganha uma polissemia, ela ganha capacidade de metaforizar as suas experiências. Coisas do tipo dizer para os pais: eu te odeio, não quero mais ver você, quando ao dizer isso, na verdade, tem ali uma agressividade por um lado, mas há também uma polissemia, porque naquela afirmação de uma criança de 3, 4 anos, há um pedido endereçado a esses pais que é: olha, aguenta minha agressividade e mostra que você me ama. Eu te odeio, mas em algum lugar eu preciso que você me ame, eu também amo você, no sentido que é possível amar para uma criança de 3 ou 4 anos, ainda numa chave muito narcísica, na verdade. Bom, mas então, nessa implantação que a criança vai sofrendo, dos significantes, dos significados que esse adulto endereça a ela, desses conteúdos inconscientes endereçados, a criança paulatinamente, então, vai sofrendo um conjunto de traumas cumulativos que levam ali à constituição do recalque originário. Aquele mesmo recalque originário que o Freud postula que é decorrente da cena primária, porque na obra freudiana, a cena primária estaria associada àqueles, por exemplo, a barulhos que vêm do quarto dos pais e que a criança ouve no momento da relação sexual entre eles. Sons esses que levam a criança a certas fantasias porque não consegue metabolizar o que está acontecendo e porque ela ali tem um desconforto muito grande com o que acontece, porque ela tem a sensação que algo de violento acontece naquela relação. E aí, por não conseguir simbolizar aquele acontecimento, a cena primária, ela lançaria a mão da defesa mais radical possível. Ela, involuntariamente, tá? Lançaria a mão da defesa mais radical que o aparelho psíquico tem, que é a clivagem do aparelho psíquico, consolidando então ali o aparelho psíquico em inconsciente e pré-consciente consciente. Bom, maravilha.
Repare que essa explicação do Freud tem um pequeno problema. Imagine uma criança que foi criada no orfanato e que nunca teve acesso à cena primária. Nesse caso, como é que vai haver recalque original sem cena primária? A teoria do Laplanche se ajusta muito mais a essa diversidade de situações, porque na teoria do Laplanche você não precisa da cena primária para gerar o recalque originário. É a partir das implantações que traumas cumulativos vão se sobrepondo até que realmente a criança precise lançar mão do recalque originário para criar ali as representações verbais e aquelas experiências que não são capazes de serem significadas ficarem para sempre perdidas no pré-consciente e consciente. É interessante que nessa formulação do Laplanche, o trauma em dois tempos, ele é preservado. Porque, repare, há esse momento onde a criança não tem um inconsciente recalcado e o adulto tem, onde os endereçamentos do adulto à criança vão produzindo essas implantações no psiquismo da criança, que ficam ali perdidas a partir do recalque originário. Mas, lá na puberdade, na vida adulta, certas cenas sexuais, certas experiências que a criança vai passar, podem reativar retroativamente essas experiências vividas no passado e agora dotá-las, nesse novo conjunto de experiências, dotá-las retroativamente de simbolizações, de significações, de representações verbais. Então, repare que, nesse vídeo, o que eu quero que fique muito claro é que o Laplanche vai revisitar a obra freudiana, vai verificar que o trauma que vai fundar o aparelho, perdão, que vai fundar o recalque originário, que vai necessitar do recalque originário, é um trauma cumulativo a partir disso que o Laplanche chamou de implantações, que vai prescindir da cena primária, vai prescindir de um trauma real no mundo e vai ser algo universal na humanidade, porque todo ser humano, por conta do seu desamparo radical, necessita de um outro que já possui um consciente recalcado sobre a sua própria sexualidade infantil, que vai fazer endereçamentos a essa criança, que vai receber significantes de dessignificados e aos poucos vai traumatizando-se cumulativamente, lançando mão da defesa mais radical que o aparelho psíquico conhece, que é a clivagem. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e vá até o nosso site oficial para conhecer a nossa plataforma em www.pensologofalo.com.br.